Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso devocional de hoje, que é Mateus 19, certo? Então, fala assim: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Lembra que os fariseus, gente, eram os líderes religiosos hipócritas, né? Que não praticavam a palavra, eram mestres da lei, mas não praticavam. Então se aproximaram dele para colocar ele à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Gente, essa parte aqui é muito importante porque Jesus fala assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. O que eu vejo muito nos relacionamentos, nesse tempo todo, esses mais de 20 anos que eu atendo pessoas, é que muitos casamentos, relacionamentos não dão certo. Por quê? Porque aqui Jesus falou assim: deixará o homem pai e mãe para se unir. Então, olha o verbo deixar, então se unirá, deixar e unir. Para você se unir, para vocês se tornarem um, primeiro precisa deixar pai e mãe. Esse deixar não é no sentido de abandonar o pai e a mãe, não tem nada a ver. Deixar pai e mãe é cortar o cordão umbilical. Então eu vejo muitos casais que a filha ainda é casada com a mãe, casada com o pai, não no sentido libidinoso, né, gente? No sentido de que não cortou o cordão umbilical, entende? Ou que o homem, tem aquela ligação simbiótica com a mãe, aquela ligação fusionada, que não foi feito o corte, ele não deixou. Mesmo que ele saiu de casa, que ele tá morando com a sua esposa, ou que a mulher tá morando com seu marido, tudo, mesmo assim não cortou o cordão umbilical. E Jesus está falando assim que é preciso deixar para então conseguir unir. Mas antes do unir vem o deixar. Então, muitos relacionamentos não dão certo por causa disso, por não fazer esse corte, entendeu? Eu conheço muitos homens que ainda são casados, geralmente os homens são mais apegados com a mãe e as mulheres com o pai, né? Ou às vezes com a própria mãe também. Então, é como se fosse casado, entendeu? No sentido inconsciente. Aquela ligação simbiótica ali, que daí ele não consegue se tornar um com outra pessoa, porque ele já é um com a mãe ou um com o pai. Ou uma com a mãe, uma com o pai, entendeu? Então é preciso cortar esse cordão. Isso não quer dizer abandonar pai e mãe, desonrar pai e mãe, não. Tá dizendo o que Jesus falou aqui. Deixará para depois unir. E aí ele fala assim: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Portanto, o que Deus uniu. É importante a gente pensar que nem todo casal foi Deus que uniu, né? Muitos casais se uniram por vontade da carne. Eu lembro na época que eu era missionária que eu via as pessoas, porque como, né, na igreja era ensinado que não podia fazer sexo antes do casamento, tudo. Então eu via muitas pessoas casando, gente, casando no desespero, assim, pra poder fazer sexo. E depois que casavam, era um inferno, entende? Por quê? Será que esse casamento foi Deus que uniu? Ou foi a vontade da carne deles? Entendeu? Então é algo para se refletir. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. O que Deus uniu, aquilo que Deus uniu. Mas para esse unir, também primeiro é preciso deixar pai e mãe. Deixar no sentido de cortar o cordão umbilical. Talvez teu relacionamento não tá dando certo porque você ainda não cortou o teu cordão umbilical com teu pai ou com a tua mãe, ou com algum irmão, irmã, alguém com quem você tem uma ligação muito forte e você tá ligado simbioticamente e aí você não deixa a tua esposa ou teu marido entrar nessa relação, vocês não conseguem se tornar um por causa disso. Versículo 7. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou
dar uma carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Eunucos é quando não é cortado o órgão genital masculino, certo, gente? Então, assim, aí Jesus estava falando aqui sobre o divórcio. Porém, a gente tem que, em tudo que a gente lê, a gente tem que entender o contexto e entender, por exemplo, se alguém está num relacionamento onde a mulher apanha, né, apanha do marido e tudo, então não pode separar. Não, gente, há exceções que a gente tem que pesar, tem que colocar na balança. Não faz sentido a mulher estar anos ali no casamento apanhando, sendo humilhada, sendo não sei o quê. Eu não consigo ver Deus feliz com isso, entendeu? Não, você vai ficar nesse casamento e vai aguentar, não sei o que lá. Não, Deus não quer isso, Deus quer ver a gente feliz. Então o casamento ele tem que ser algo digno, algo de amor e algo recíproco, né? Então o que Deus uniu não separa o homem, mas nem todo casamento foi Deus que uniu. Jesus e as crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha só, o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes às crianças. Como que as crianças são? Elas têm coração puro, elas não têm maldade, elas não têm preconceito, elas não têm julgamento, né? Elas vão aprendendo isso com os adultos, mas elas não nascem com isso, nós não nascemos com isso. Então, ele fala que o reino são para aquelas pessoas que têm um coração semelhante ao coração de uma criança. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aí, olha só, gente, a importância disso daqui. Algumas pessoas interpretam completamente errado. O jovem rico chegou para ele porque ele queria ser, tipo assim, ser elogiado. Senhor, o que eu posso fazer? Não sei o que lá. Aí Jesus falou: cumpre os mandamentos. Daí ele falou: não, mas tudo isso eu já faço. Honrar pai e mãe, não adulterar, não sei o que, não roubar, não mentir, não sei o que lá, blá, blá. Já faço tudo isso. O que mais? Ele quis dizer, tipo, como se ele quisesse mostrar para Jesus o quanto ele era bonzinho, o quanto ele era perfeito, tudo. Jesus, bom, se você quer ser perfeito, né? Lembrando que não existe perfeição, né, gente? Se você quer ser perfeito, já que você cumpre tudo isso, então se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem e me siga.
E aí ele ficou muito triste, porque ele tinha muitos bens, ele não esperava que Jesus fosse falar isso, ele esperava que talvez que Jesus fosse elogiá-lo. Nossa, parabéns, então se você já cumpre todo o mandamento, você não precisa fazer mais nada. Jesus estava testando ele ali. E aí aqui Jesus fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu também, uma época, fiquei intrigada com essa palavra. Eu falei, mas como que um camelo vai passar? Então ninguém, tipo assim, todo mundo que é rico tá ferrado, né? E conversando com estudiosos, teólogos e tal, eu quis entender essa palavra. E o que me foi explicado é que a agulha, gente, é uma portinha que tinha na época em Israel, que se chamava, no hebraico, aramaico lá, que era a portinha onde passava as ovelhas. Então, assim, o camelo, para passar por ali, ele teria que passar muito apertado, entendeu? Imagina, é o lugar onde passa a ovelha. O camelo é bem mais alto do que a ovelha. Então, foi essa a explicação que eu recebi. E Jesus não estava falando do dinheiro aqui, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não está falando que o dinheiro é a raiz de todo mal. Pelo contrário, o dinheiro, ele é uma bênção. E uma vez eu vi uma frase do Kaiser que fala assim: dinheiro no bolso é uma bênção, dinheiro no coração é maldição. Então, o que Jesus estava falando aqui é que o dinheiro estava no coração desse jovem, o dinheiro estava em primeiro lugar na vida dele, né? E então, assim, dinheiro no bolso é uma bênção, dinheiro no coração é maldição. Por isso que a Bíblia fala o amor ao dinheiro. Ele não fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro tem pessoas que matam, tem pessoas que roubam. A própria política que a gente vê aí, a corrupção, né? O tanto de roubo que tem, pessoas morrendo em hospitais por falta de atendimento, de medicamento por causa do roubo, né, de tudo que tem acontecido esses anos todos, do tanto que a gente foi roubado em tanta coisa. Então, existem guerras, existe egoísmo, querer tomar posse de outro país, de sempre mais e mais e mais, essa ganância, né? Então, isso sim, isso é a raiz de todo o mal, porque muitas coisas acontecem por causa do amor ao dinheiro e não por causa do dinheiro em si. Continuando o versículo 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Filho do Homem é ele mesmo, tá, gente? E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque no reino de Deus as coisas são aquilo que eu já falei, as coisas são exatamente o oposto, né? A sabedoria de Deus é loucura para o homem natural, para o homem que não tem o espírito, e a sabedoria do homem natural é loucura para Deus, porque ele não entende as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia fala lá em Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias entre aspas, né? Deus escolheu aquele que não é para confundir aquele que acha que é. Então, por isso, muitas vezes, aquele que se acha o primeiro vai ser o último. E aquele que às vezes pensa que é o último, que não tem essa prepotência no coração, vai ser o primeiro. Então, eu acredito que nós teremos muitas surpresas, né? Por isso, a gente nunca deve se vangloriar de nada e pedir para Deus sempre humildade, procurar sempre manter a humildade. Um dos meus pedidos para Deus é sempre: Senhor, que cada degrau que eu subir na escada do sucesso, que eu suba 2 na escada da humildade, sabe? Então, quanto mais você tiver, quanto mais você conquistar, que a tua humildade aumente, porque Salomão fala que a humildade antecede a honra, né? Quando a gente é humilde, o que vem pela frente é a honra, mas que o orgulho e a arrogância antecedem a queda, né? Então, que Deus nos dê um coração humilde. Certo, gente? Então, esse é o Mateus 19. Vamos orar para a gente encerrar. Paizinho amado, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque a cada dia temos aprendido com o Senhor e te pedimos que o Senhor escreva, Senhor, as tuas palavras e a tua vontade nos nossos corações, Deus.
Senhor, que a nossa vontade venha coincidir com a tua vontade. Assim como Jesus orou, Senhor, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice e contudo seja feita a tua vontade. Assim nós oramos nesse dia, Senhor. Tem coisas, às vezes, que nós queremos que o Senhor afaste de nós, mas o Senhor tem um propósito naquilo, até mesmo numa aflição, numa provação, Senhor. Tudo é uma preparação do Senhor para que a gente vá para o próximo nível, para que a gente esteja preparado para aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Muitas vezes nós ouvimos que o Senhor está preparando algo lindo, algo grandioso para a gente, mas muitas vezes o Senhor está nos preparando para que nós estejamos prontos para receber isso, porque às vezes nós não estamos prontos para receber, Senhor. Como uma criança que às vezes não tem maturidade para receber certo tipo de coisas, Deus, de objetos ou de presentes, porque ela se machucaria com aquilo. Então que o Senhor nos ajude nessa preparação, que o Senhor nos dê força, encha o nosso coração de esperança, encha o nosso coração de fé, Senhor, encha o nosso coração de humildade, ajuda-nos a mantermos a humildade independente de onde a gente chegar, Senhor, que o nosso coração se mantenha sempre como o Senhor falou, como um coração de criança, Senhor, porque a tua palavra diz que aqueles que têm um coração como criança que herdarão o reino. Senhor, trabalha nos nossos corações, na nossa vida, no nosso caráter, Deus. Ajuda-nos a sermos cada dia mais e mais semelhantes ao Senhor. Dá-nos o temor do Senhor, porque a tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos o Senhor, nós não temos coragem de fazer o errado, de prejudicar o próximo, de fazer qualquer coisa, Senhor, que cause algum dano, Pai. Então dá-nos o temor de Ti. Esse temor não é medo, nós sabemos, mas é um respeito, uma reverência pelo Senhor, sabendo que o Senhor vê todas as coisas. Paizinho amado, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, as nossas famílias, os nossos bens, tudo que temos, tudo que somos, Senhor, que o Senhor esteja guardando, protegendo, multiplicando, Senhor, trazendo salvação, Senhor, para aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que venham ter um encontro com o Senhor, conhecer o Senhor na intimidade, Senhor, não só de ouvir falar, mas de andar contigo. Paizinho, que o Senhor esteja no controle de cada passo que nós vamos dar hoje, de cada lugar onde nós iremos, Senhor, nós enviamos amor à nossa frente, que onde a gente chegue, a paz chegue junto, o teu reino chegue junto, Senhor, que o Senhor esteja no controle, na direção de cada palavra nossa, de cada pensamento, de cada sentimento, de cada emoção, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nós vamos fazer hoje, nós consagramos ao Senhor, Paizinho. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.